Olá, sou Maurício de Paula. Olá, eu sou Alexandra Lassanci. Eu sou Alex Fornazari, esse é mais um episódio do Afirma Talks na Rua. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a conta do ingresso do Festival SP2B. Mas antes de falar disso aí, vamos contextualizar um pouco do que se trata isso, a conta do ingresso, né? Estamos falando de um episódio de inovação acontecendo em São Paulo, que o ingresso ia de R$320 para 4.700 e alguma coisa. Minha provocação inicial aqui para a bancada. A trilha do episódio editorial privilegiando diversidade, equidade e inclusão, mas a gente está vendo aí talvez nessa história da fatia do valor do ingresso, será que era tão diverso e incluso assim? Quem pagava 320 tinha acesso, o mesmo acesso de quem pagava 4.700? Não. E tá certo ou tá errado isso? Eu acho que depende aí são questões de entrega, vamos falar assim, né? Então, boa. Porque quando a gente começa a falar aqui de R$300, é o Day Pass. Um único dia custava R$300. 320 era com 50% de desconto, né? Vamos lembrar. Era 600 Isso, era 600 alguma coisa, o Day valor Pass. cheio. Outra coisa, o evento, não que não tenha que ser, ele foi patrocinado via também Lei Rouanet, né? Ele foi? Não sabia. Sabia. Então por isso que a gente viu um número muito grande, inclusive, de patrocinadores, né? Como Itaú, Claro, Itaú. Claro, e que tá tudo bem. Ok, então quando você fala da questão da Lei Rouanet, você tem também aquela outra parte, não só as meias entradas, mas você também tem que doar uma parte, né? Eu não sei exatamente qual a quantidade de ingresso, mas você tem que doar um percentual pequeno aí também, voltado para pessoas carentes e assim por diante. Que acesso que vocês tiveram? Que acesso você teve, Ale? O meu foi o Explorer, que eram Explorer. todos os dias, mas era dentro dos ingressos, era o mais básico de todos. Que não me dava acesso às rodas de negócio e mentorias. E eu não sei como foram as mentorias, andei conversando com algumas pessoas que tiveram. Uma delas me deu um feedback maravilhoso e uma outra me deu um feedback tenebroso. Eu não tive esse acesso. A primeira vez que eu abri o site procurando saber mais sobre o evento, num primeiro momento eu achei um absurdo de caro. Mas também, de novo, né, quando eu chego num evento, tem uma infraestrutura de palco, tem uma cenografia super bacana. Tinha uma lista de palestrantes, eu não sei se eles pagam para essas pessoas palestrarem ou não. Aí como que o evento foi organizado, eu não faço ideia quanto que custou este evento. Não vou falar caro ou barato, mas era muito dinheiro. Se valeu ou não valeu, aí é uma outra questão que talvez a gente discuta. Tá. É que eu acho que tem gente que comprou acesso a pessoas e tem gente que comprou acesso a conteúdo, que acho que foi um pouco o nosso caso, né? A gente foi com crachá de imprensa para cobrir o evento. A gente estava mais interessado nas trilhas de conteúdo, nos painéis e tudo mais. Eu não tive acesso também às mentorias e workshops, porque o nosso crachá não dava acesso. Tô curioso para saber como foi. Que engraçado, né? Que foi um pouco diferente do que aconteceu com a gente quando a gente estava no Web Summit. no Web Summit Lisboa, né? Eu estava com crachá de imprensa também, só que lá era exatamente ao contrário. Quer dizer, quem estava com crachá de imprensa tinha acesso a tudo. Não só acesso a tudo, como você tinha inclusive áreas que era direcionado só para a imprensa. Então a gente tinha as salas, tanto para poder produzir conteúdo, fazer uma série de materiais, a gente tinha salas de podcast que você reservava ali. Tinha estúdio. Você tinha estúdios. Era uma coisa muito bacana. Isso eu acho que foi o que eles pecaram um pouco, porque meio que a imprensa ficou meio que solta, vamos falar assim. Acho que isso mas pecou um a pouquinho. gente pediu a credencial em cima da hora, a organização respondeu rápido. Não, isso sim. Obrigado, Eu acho que foi... SP2B, porque foi bem rápido, foi. Não teve nenhum problema da gente conseguir acesso para cobrir o festival. Eu acho que assim, os pontos que a gente está colocando aqui, a nossa ideia é não só informar aqui a questão do público, como é um feedback no sentido que eles possam melhorar, porque a gente já sabe que já está marcado pro ano que vem. É legal se atentar com algumas questões, né? Mas acho que eles tinham equipe própria também, não? Tinha cobertura? De cobertura. Tinha assessoria de imprensa. Eu me conectei com uma galera que estava ali Sim. fazendo conteúdo real time e tal. Sim. Então, é aquela história, né? Evento. Evento, eles planejaram alguma coisa ali. Eu, num primeiro momento, achei caríssimo. Quando eu cheguei no evento, achei muito bem organizado. Falei, bom, e eu não sei o quanto que eles venderam também, o quanto que aquilo se pagou de uma certa forma. Eu não tive regalias. Eu não ganhei convite, eu comprei o meu. E eu comprei o meu nos 45 do segundo tempo. Na sexta-feira à tarde, eu decidi ir. Então, você sabe que assim, acho que colocando um
Um outro ponto nessa questão, eu achei que faltou um pouco de divulgação. O próprio Instagram deles, antes do evento, estava meio que parado, né? A coisa estava andando muito lentamente, porque o evento, de fato, é um evento grandioso, é uma coisa onde, tipo, principalmente as pessoas que são fora do Brasil, e aí você fala, esse é um evento que é para ter projeção, vamos falar assim, pelo menos na América Latina aqui, dos países próximos. Eu acho que o intuito deles Vocês viram esse. isso lá? Gente de fora? Não, então. Não vi. Eu vi muita gente de fora de São Paulo, sim. Sim, isso fora de São Paulo, sim. Me parece que é um evento que está tentando capturar um pouco gente de fora de São Paulo, né? São Paulo como um hub de negócio, sim, de inovação. E vira um pouco como o South by Southwest, né? Que traz gente do mundo inteiro, leva gente para Austin do mundo inteiro. É um badge caro. Se a gente comparar o badge do South by Southwest com esse badge, tá barato esse, né? Mas meu ponto é, uma pessoa que mora fora de São Paulo, além de arcar com o custo do ingresso, tem que arcar com o custo da viagem. Hospedagem. Olhando num outro espectro, o badge de Enterprise, né, que era quem não estava interessado em ver trilha, painel de conteúdo, mas estava interessado em investir em negócios ou fazer conexões de negócios. Será que 4 mil não é barato? Tô tentando ver um outro lado da moeda, né? Porque às vezes você faz um negócio ali, você vende a tua empresa, a tua startup. Eu não vi aqueles booths de venda de kit de startup. Então acho que tinha no pavilhão. Tinha no primeiro, que era pequeno. onde era Bienal, era pequeno, a movimentação em torno estava pequena, né? Eu não sei se é também que não é muito a cultura, de repente, do brasileiro. O que eu entendi é que os pitches de negócio de startups e investidores estavam acontecendo no Hotel Unique. Então não estava... Que era pra galera do Enterprise. Que era só Enterprise. Que não tem como a gente não comparar de novo, né, com o Web Summit, porque os pitches de negócio lá, ele era aberto. Era uma coisa interessante porque era como um palco, né, uma plenária onde você apresentava para aquelas pessoas que estavam sentadas lá que tinham algum tipo de interesse no teu negócio. Então, né? Me parece, assim, fazendo uma leitura fria, que o SP2B está tentando fincar uma bandeira, claro, é o primeiro evento, e acho que talvez seja um caminho natural, né, de montar esses pitches de investidores e de startups. Né? Mas a gente não viu, né? A gente só viu conteúdo, né? E a gente só viu conteúdo, e vivia algumas experiências naquelas dinâmicas. Uma coisa legal também é que a gente encontrou gente, né? Sim, e conheci gente. A gente encontrou você, meio fortuito até o encontro, não foi combinado, a gente não combinou. Não. E isso tem um custo no ingresso também, né? Se você vai só pra ver conteúdo, será que vale a pena pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais só pra ver conteúdo? Então, eles tinham, de novo, os palcos de música. Eu não vi nada disso aí. Eu vi alguma coisa de shows, né, com Criolo. Teve Criolo, teve Baiana System no domingo. Vocês assistiram algum? O Baiana System eu passei por lá. No do Criolo eu não fui, porque foi no sábado. Eu não tinha, foi no final de semana. E aí no final de semana não E no domingo teve Criolo às 7 da noite. O Baiana System às 7 da noite foi bem legal. O auditório do Ibirapuera acho que é impagável, né? Que qualquer show ali eu achei bem legal. O que mais? Mas voltando pra pauta, se vale ou não vale o valor do ingresso, eu achei bastante dinheiro, mas eu achei que vale pelo conteúdo que foi entregue. Não assisti tudo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, no paralelo, dá até um fomo, assim, pra quem tem um pouco de ansiedade, né? Eu falei, cara, pra onde eu vou? Eu acho que teve uma outra coisa, Lê, que eu queria saber de você, porque além da questão da compra do ingresso, né, você teve meio que uma curadoria ali, não foi? Me conta um pouco essa experiência sua aí. Tava com uma amiga que tava super afim de ir, já tinha comprado a credencial Enterprise, enfim. E ela contratou uma curadoria pra ela. E ela falou, putz, vem nesse bonde aqui que vai fazer sentido. E dentro da curadoria já tá o ticket. Era um pouquinho mais caro que o ticket, mas eu falei, bom, você vai ter uma curadoria, tem 300 assuntos rolando, e ela vai fazer uma entrevista comigo, senti que tinha um serviço ali que fazia sentido, e fui por esse caminho. Recebi a minha curadoria, e obviamente na entrevista, entendendo o que eu faço, qual que é o meu lugar, entendendo que o evento era um evento de empreendedorismo, e eu de uma carreira executiva há 1 ano empreendendo, eu falei, cara, eu tenho que estar nesse lugar. Mas eu também não tô com tempo de olhar tudo aquilo, então se alguém puder fazer uma curadoria vai ser ótimo. Recebi a minha curadoria, fui no primeiro dia seguindo aquela trilha e comecei a achar tudo muito raso. Chegava cheia de expectativa, assistia e falava, mas qual é a novidade aqui? E aí eu realizei um ponto. O que é novidade pra mim não é o que eu faço. E a minha curadoria acabou botando muito coisas que estavam dentro da minha realidade do dia a dia. Design de futuros, carreira, liderança, cultura organizacional. Eu tô com 46 anos, eu trabalho no mercado desde os 20, então assim...
não fez muito sentido no primeiro dia. Aí eu realizei um ponto, eu falei, cara, não, talvez se eu for olhando o site deles, que estava super organizado e tal, fui olhando temas que me interessam, que eu sou absolutamente leiga no assunto, e no dia seguinte eu falei, não, eu vou pelo meu caminho, e não fui pela trilha que eu contratei. Fui fazendo um check ali, né, um cara crachá, e acabei não seguindo a trilha e indo por uma intuição de assuntos que me importavam. Eu ampliei meu repertório, eu aprendi coisas, eu vi coisas que estão completamente em cenários análogos à minha realidade, que de alguma forma eu poderia aplicar. Então, quando eu falar, putz, o preço do ingresso, valeu, não valeu? Valeu, acho que foi importante, conheci pessoas importantes e interessantes e com trocas genuínas, boas conexões, eu não gosto de networking, porque não é isso. Mas dos assuntos, aí sim, eu acho que a minha curadoria foi melhor do que a curadoria que eu contratei. Não porque a curadoria que eu contratei não soubesse fazer, mas eu acho que faltou um insight ali de... Cara, eu acho que você pode ir por um caminho menos seguro. Nadar fora da sua piscina, né? Exato. E esse lugar eu realizei estando lá. E no final do dia eu acabei ficando assistindo um negócio que não tinha nada a ver com a minha trilha. E foi o momento de falar, o momento uau, né? Acho que foi, assim, talvez nem fosse a melhor palestra do evento, mas pra mim foi porque era um assunto que estava fora do meu contexto, que era a história de marca, de branding, de vendas, inovação, tecnologia. Não entendo nada de tecnologia. Agora vai falar de cultura, de comportamento humano, de educação emocional. Eu sou psicóloga. Mas também 40 minutos, né? Cada painel, acho que tinha 40 minutos, 50 minutos quando era longo. Não dá pra aprofundar muito. Dá pinceladas, e depois, se você quiser, você vai aprofundar. Você amplia repertório e pesquisa. Então, acho que a história da curadoria... Legal esse ponto, porque eu também fui na sua onda em alguns de criatividade, e foram uns dos mais legais, assim, que eu vi. Porque justamente eu tava fora da minha piscina. Então é isso, né? Eu acho que fica aqui meio que um aprendizado, né? Quando você se permite experimentar coisas, né, que são diferentes da sua área, do teu dia a dia, é o ponto onde você às vezes capta coisas e que traz até pro teu universo, assim como quando a gente está desenvolvendo um trabalho, quando a gente fala de referência, é exatamente isso, é você buscar em outros mercados diferentes do seu e que acaba enriquecendo o teu repertório. Muito bom. Né? Sim. Concordo. E ninguém melhor do que você mesmo para ver o que vai te ampliar o repertório. Exato. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Afirma Talks na rua. Se você gostou, segue, comenta, compartilha e segura aí que tem mais resenha no próximo episódio. Até mais. Até mais.